Então, gente, vamos seguir no artigo 4º da Constituição Federal. Lembrando que com esse artigo 4º, a gente termina o título 1 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não lembro se eu disse em outros vídeos que a Constituição ela é dividida em títulos, capítulos e seções. E esse capítulo dos princípios dos princípios fundamentais, que é o título dos princípios fundamentais, talvez seja o menor título da Constituição. Agora de cabeça eu não estou lembrando, só dando uma olhada, porque como eu disse para vocês, mesmo sendo advogada, não sei toda a Constituição de cor, muita coisa, se eu tenho dúvida, eu tenho que ali olhar, porque, como eu já comentei, nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum promotor de justiça, nenhum defensor público, etc., sabe todas as leis de cor. E como dizia um professor meu na faculdade lá há muito tempo, há 40 anos atrás, mesmo que a gente tenha a pretensão de saber de cor, porque às vezes os artigos que a gente mais utiliza, a gente acaba decorando automaticamente. Mesmo quem tem a pretensão de saber de cor cada artigo, é sempre bom dar uma olhadinha, porque como a gente sabe pela experiência nossa do dia a dia, a cabeça da gente às vezes engana a gente, né? Mas pelo que me recordo, eu acredito que sim, que o título 1 seja o título menor, porque só contém 4 artigos. Nós já vimos nas aulas anteriores o artigo 1º, né? Que fala sobre os fundamentos da nossa Constituição, da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 2º, que fala sobre os poderes do Estado. O artigo 3º, que fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, e o artigo 4, que fala sobre as relações internacionais e quais são os seus princípios, que são 10 princípios. Então nós vimos os 6 primeiros na aula passada e agora vamos ver os 4 últimos. E daí pra gente, eu vou aproveitar, né, que a gente dividiu o artigo 4º em 2 aulas e vou fazer um exercíciozinho com vocês de memorização. Então, eu quero me lembrar dos 6 primeiros princípios das relações internacionais. Aí eu inventei uma palavrinha que a gente pode fazer com qualquer coisa que a gente queira memorizar, às vezes até com a lista do supermercado. Então eu inventei uma palavrinha que é IPANIDI, tá? Me lembrei mais ou menos dessa palavrinha para que eu lembrasse na hora do concurso alguns dos princípios das relações internacionais. Então aí, por essa palavrinha que eu inventei, eu vou dizer que é independência nacional, o primeiro princípio, a prevalência dos direitos humanos, o segundo princípio, com a autodeterminação dos povos, né, o terceiro princípio, o N, a não intervenção, o I, a igualdade entre os estados, que seria a igualdade entre as nações, entre os países, e o D, a defesa da paz. Só para a gente pegar a sequência, então eu me lembrei de falar para vocês sobre esses recursos que às vezes a gente usa para memorizar. Então, terminando esse título 1 da Constituição Federal, ou seja, da Constituição da República Federativa do Brasil, nós ainda temos 4 princípios. O 7º princípio, né, que faltavam 6, nós já tínhamos visto, que eu acabei de repetir ali com aquela palavrinha inventada,
que como é que a gente chama apócrifo, né? Se não me engano, quando a gente faz com o nome de uma pessoa, a gente escreve algumas características da pessoa. Agora, com aquilo ali, eu escrevi os 6 primeiros princípios das relações internacionais. Bom, o 7º princípio é a solução pacífica dos conflitos. E como eu disse para vocês já em várias aulas, a Constituição, ela tem um espírito, ela tem uma alma, toda lei tem o seu espírito, a sua alma, que a gente viu lá no preâmbulo. E volta e meia, um artigo vai repetindo o outro e cada um repete alguma coisa do preâmbulo, falando em linhas gerais. E a solução pacífica dos conflitos é uma coisa que tem lá no preâmbulo, é um princípio que tem lá no preâmbulo, um valor que tem lá no preâmbulo, que é aquele primeiro textinho antes do texto legal propriamente dito. Antes do artigo 1º, vem aquela tipo de introdução que a gente chama preâmbulo. Então, a solução pacífica dos conflitos é um princípio de relação internacional que o Brasil pretende em relação às demais nações, em relação aos demais países. O repúdio ao terrorismo e ao racismo também é um princípio de relação internacional adotado pelo nosso país. Repudia qualquer ato terrorista ou qualquer ato racista. Isso a gente vê que lá nos objetivos, no artigo 3º, que nas aulas anteriores a gente viu, também fala nesse repúdio ao racismo ou a qualquer outro tipo de preconceito. Agora repete em relação às relações internacionais também. O inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então esse inciso 9, a gente poderia dar como exemplo agora a busca pelas vacinas, né? Houve uma cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, né? No sentido aqui científico, né? De busca de uma qualidade de vida e de uma saúde melhor. Então, é um princípio que o Brasil adota nas relações internacionais. Cooperar para a evolução, para o progresso da humanidade. E, por último, a concessão de asilo político. Essa concessão de asilo político como princípio das relações internacionais do Brasil, a gente volta e meia ao longo da vida, vocês talvez não com tanta frequência, quem tá vendo e é jovem, quem tá vendo que é um pouco mais velho que nem eu vai lembrar, que ao longo do tempo, volta e meia, a gente soube de alguém que estava aqui, de algum suposto criminoso, ou criminoso condenado mesmo, que estava aqui no Brasil como asilado político, né? Na verdade, como exilado, né? Usava o Brasil quase como um exílio, vamos dizer assim, numa linguagem mais leiga, né? Porque tem diferença entre asilo político e exílio, né? Tem uma diferençazinha aí que a sociologia explica bem. Mas não vem o caso aqui para nós. Aqui a gente quer estudar a lei, a letra da lei. Então, concessão de asilo político também é um dos princípios das relações internacionais do Brasil. E por último, o parágrafo único desse artigo 4º, ele vai bem especificamente na comunidade latino-americana. Porque qual é um princípio especificamente com a América Latina? A integração entre os países da América Latina e a formação de uma comunidade latino-americana. Então, embora o Brasil tenha
10 princípios das relações internacionais para com todos os povos. Em relação à América Latina, a Constituição se dedicou no parágrafo único para mostrar que é a integração dos países da América Latina e busca a formação de uma comunidade latino-americana. É isso que vem no parágrafo único: integração dos países e formação de uma comunidade da América Latina, uma comunidade latino-americana, como o nome já está dizendo. Então, com isso, nós terminamos o título 1 da Constituição Federal, que se constitui dos 4 artigos, conforme eu já falei para vocês, né? Esse título 1, então, o título se intitula, né? Parece uma redundância, dos princípios fundamentais, tá? E deixa eu ver, eu sempre anoto alguma coisa a mais que eu queira falar, mas sobre o título 1 eu acho que era isso: 4 artigos, o título é dos princípios fundamentais, o primeiro artigo fala sobre os fundamentos, o segundo artigo sobre os poderes do Estado, o terceiro artigo sobre os objetivos, né, do nosso país, e o 4º artigo sobre as relações internacionais e os seus princípios, ok? Então, título 1, findo. Quer mostrar o título? Na próxima aula, é importante. Ó, título 1, ok? Então, na próxima aula, já que o Cristóvão pediu e é bem importante, nós vamos então para os direitos e garantias fundamentais para o título 2, tá? Para o título 2, capítulo 1, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse título 2, aí sim, virá dividido em capítulos. O título 1 não era dividido em capítulos e eram tão somente 4 artigos. Certo? Então, por hoje é isso e muito obrigada por vocês estarem assistindo, estarem comentando. Fiquei muito feliz, acho que já respondi os comentários e é isso aí. Adoro dar aula para vocês, não me interessa se são 20, se são 10 ou se é uma única pessoa assistindo. Não interessa, a professora adora dar aula, né? Então é isso, até a próxima.